O começo do ano nos pede organização e nos traz a possibilidade de novos hábitos. Quem não quer começar o ano com uma rotina diferente, com desafios diferentes? E por que não incluir um momentinho especial de beleza nessa nova rotina que a gente idealiza no começo do ano? Hoje eu quero te mostrar uma maquiagem leve, prática, elegante, que vai valorizar a tua pele e vai do trabalho até o compromisso do final do dia. Eu me chamo Pia Tizoni, sou maquiadora há 9 anos e a convite da Jufete da revista Bag, eu tô aqui para ensinar essa maquiagem para vocês. Um dos passos mais importantes da maquiagem, que não é maquiagem em si, mas que vai fazer diferença na tua maquiagem ao longo do dia, é o famoso skincare. Já fiz ele na minha pele e a gente vai pular direto para maquiagem. Mas é o básico que funciona: limpar a pele, hidratar e proteger com protetor solar. Você pode substituir a base também pelo protetor com cor. Mesmo já tendo feito meu skincare, eu vou aplicar uma aguinha de beleza na minha pele para devolver um pouquinho de frescor, dar mais hidratação, e isso vai ajudar muito ao longo do dia para nossa maquiagem não craquelar, não marcar. E essas aguinhas de beleza você pode usar ao longo do dia também para dar uma revigorada, para trazer de novo a luminosidade da pele e para evitar que craquele ao longo do dia. Os produtos que eu vou trazer aqui podem ser substituídos pelos produtos que você tem em casa, produtos semelhantes e produtos nacionais. Então, o primeiro passo agora é usar um sérum iluminador. Essa opção a gente encontra no mercado nacional e é um produto que tem cintilância. Então, para fazer a pele glow, que eu sei que a Ju gosta inclusive, é um produto bem legal. Vocês vão ver que eu vou espalhar com a minha mão. Ele traz uma leve uniformizada para a pele, mas a função principal dele é trazer esse viço, esse brilho que parece que vem de dentro para fora. Esse produto é legal porque você pode usar ele antes da base, direto na pele, ou você pode usar só ele e depois aplicar o corretivo e o pó, sem a necessidade de usar uma base em si. De base, para um acabamento mais natural, mas que vai durar o dia inteiro, eu recomendo muito a Backstage da Dior. É uma base fluida, mas que tem bastante pigmento. E ela tem um acabamento um pouquinho mais hidratante, mas mesmo assim é uma base que funciona em peles um pouquinho mais oleosas. Mas aí eu recomendo que essa pele seja selada com um pó translúcido ou um pó compacto mais fininho. E para espalhar você pode usar um pincel, pode usar as mãos, porque ela é uma base mais hidratante, então ela vai espalhar fácil. Eu vou usar uma esponjinha. Esponjinha é bem importante estar úmida, então você vai colocar embaixo da torneira, vai encher ela de água e depois vai tirar todo o excesso de água, ainda passar numa toalhinha e aí ela vai ficar bem fofinha assim. A esponja, quando tá molhada, ela não vai absorver tanto produto e ela vai colar essa base na tua pele. Então ela vai conferir um acabamento bem bonito, bem natural. Quando a esponja tá seca, ela só vai absorver e o produto vai ficar assim. Quando ela tá úmida, não. Ela coloca esse produto no teu rosto. Como a nossa esponja tá molhada, a base vai espalhar bem mais fácil. Vocês viram que eu fiz essas bolinhas e fui aplicando diretamente no rosto e espalhando com a esponja. Você também pode aplicar numa plaquinha ou no dorso da sua mão e dar uma espalhadinha assim. E aí você vai pegar na sua esponja, não pode aplicar força agora, porque a gente só quer que esse produto fique na superfície da esponja. E quanto mais você espalhar ela, melhor. E aí sim, espalhar no rosto. Eu sempre começo do centro do rosto para as extremidades, porque se a base é bem certinha da cor da tua pele, você não vai precisar trazer muito produto aqui para baixo. Mas se você tá bronzeada e o tom do teu rosto tá diferente do restante, aí eu recomendo trazer a base um pouquinho mais para baixo, passar aqui na orelha, descer um pouquinho aqui no pescoço. E o segredo é ter um pouquinho de paciência até pegar a prática, porque é bem importante ter essa paciência na hora de aplicar a tua base. Uma das reclamações que eu tenho das minhas clientes é não conseguir aplicar a base direito, mas a questão é que tem que ter paciência e tem que treinar. Na região próxima à olheira, eu não subo com muito produto, tá? É só um restinho, porque a gente já vai colocar o corretivo aí, ele já vai ser o suficiente para corrigir essa região. E olha que acabamento bonito que já ficou com a base. Esse passo pode ser feito com protetor com cor sem problemas, tá? De corretivo eu vou usar esse corretivo da NARS, que é um corretivo que tem uma tecnologia de refletir a luz, então ele ilumina e disfarça a olheira muito bem. Deposito meu produto aqui
Não precisa ser muito produto, porque hoje em dia os corretivos são bem pigmentados. E aí você pode espalhar de novo, ou com a tua esponjinha, ou com o pincel, ou com os dedos. Eu gosto bastante de espalhar o corretivo aqui com os dedos. E aí, ó, pode ver que eu já vou subindo ele aqui um pouquinho, pra gente já dar essa recortada, essa levantada no olhar. Quem não quer, né, dar uma levantadinha no olhar? Dando batidinhas. Eu não vou arrastar esse produto. Dá pra voltar com a esponjinha dando acabamento e até tirando o excesso do produto que fica nessa região. Sempre gosto de descer aqui na lateral do nariz, porque eu acho que quando a gente faz esse triângulo aqui no centro do rosto, dá essa iluminada no centro do rosto, fica muito bonito. Dá uma realçada. A gente também pode corrigir e iluminar alguns lugares que sejam mais escuros ou tenham manchinhas, então na lateral do nariz, se em algum lugar você tem manchinha de acne, passar um pouquinho aqui na minha pálpebra, que isso vai disfarçar um pouquinho dessa vermelhidão e vai servir de base para qualquer sombreadinho, qualquer iluminada que a gente queira dar aqui na pálpebra. Olha como dá um ar de descansada. Tá ficando bonita essa pele, né? Claro, eu demoro um pouquinho mais aqui no vídeo, parece que é uma coisa muito complexa, mas é porque eu tô explicando pra vocês. Mas como vocês vão treinar em casa, que eu sei, vocês vão pegar o jeito e isso vai ser muito prático para vocês fazerem no dia a dia. Lembrando que todos os produtos e os passos são opcionais, tem que servir para tua rotina. E blush eu vou usar essa cor aqui, que é o Lovejoy da MAC. É um tom de blush que tem um fundinho mais bronzeadinho, ó, ele tem até uma cintilância, então eu consigo usar ele tranquilamente sem precisar de um contorno. E aí eu vou usar um pincel que é chanfradinho, ó, mas mesmo assim ele é fofinho. E no meu kit pessoal eu só tenho um pincel desse pro dia a dia, tá? Esse daqui é da Macrylan, é bem facinho de achar. E aí o blush a gente vai pegar de pouquinho em pouquinho, tá? Não precisa ter medo, o importante é pegar, ó, eu tô passando bastante o pincel, mas é porque tem que colocar um pouquinho de força nele, ó. Não veio tanto produto. Na dúvida, você pode tirar no dorso da mão o excesso e aí sim aplicar no rosto. E aí o que vai acontecer? Vai de cada um. Tem gente que gosta mais do blush na lateral, eu gosto de trazer ele um pouquinho aqui, ó, na maçãzinha do rosto. Acho que dá um arzinho de saúde, que pegou um solzinho, mas isso é muito particular. E aí o que eu faço? Eu começo aqui na raiz do cabelo, porque se tiver excesso de produto no pincel já fica aqui, não vai ficar no centro do rosto, e eu venho trazendo. Aqui sim, eu dou uma batidinha, ó, e uma leve arrastadinha nesse produto, pra gente já ir esfumando esse blush. Olha a diferença que já dá de um ladinho pro outro. Lindo, né? E como ele já tem uma cintilância, eu não precisaria nem passar um iluminador. Agora eu vou dar uma leve contornadinha no meu rosto, então eu passo assim, ó, só um restinho do produto aqui na raiz do cabelo, trago um pouquinho aqui no maxilar, então eu dou uma esfumadinha um pouquinho pra dentro do rosto, um pouquinho pra baixo, pra gente dar uma desenhada bem bonita no rosto. Ó, pega um pouquinho mais. Aqui no queixinho eu gosto de passar um pouquinho pra dentro, tudo bem esfumadinho, e eu tô com a mão bem levinha. Depois, quando a gente passar o pó, vai ficar tudo ainda mais esfumado. Mas se alguma coisa no meio do caminho ficar marcada, você pode voltar com a tua esponjinha e ela vai servir como se fosse a tua borrachinha. Então consegue amenizar, consegue tirar o excesso. Eu não gosto de contornar o meu nariz, mas uma dica legal é só dar uma sujadinha nele com um produtinho, com um contorninho, com um blush, que já vai dar um arzinho. Agora eu vou mostrar para vocês um truque que eu sempre mostro para as minhas clientes ou quando eu posto nas minhas redes sociais, porque é uma coisa muito prática que ajuda muito no dia a dia e fica com uma carinha de maquiada. Então o mesmo blush, o mesmo pincel, eu vou pegar um pouco do produto e aí o que acontece? Eu vou dar uma amassadinha nesse pincel e eu vou encaixar ele aqui no meu olho, ó. E aí eu vou esfumar esse blush aqui na minha pálpebra. Aqui no final, não traz pra baixo, tá? Aqui no final você vai jogar um pouquinho pra cima, porque a gente não quer que o olhar desça. Ó, eu já fiz o recorte antes com corretivo e agora eu tô levando essa sombra pra cima. Tudo isso levanta o olhar. Olha que bonito. E vai me dizer se já não parece uma super sombra esfumada. Voilá!
temos um esfumadinho nas pálpebras. E aí, agora a gente vai usar um iluminador. Esse daqui é o Soft and Gentle da MAC. É um iluminador bem bonito, bem discreto, é um clássico da marca. E aí, com o mesmo pincel, eu vou aplicar nos pontos que eu quero iluminar. Então, no alto da minha maçã, eu gosto de trazer um pouquinho aqui, ó, como se fizesse um Czinho. Um pouquinho aqui pertinho da sobrancelha, que daí quando eu viro, ó, dá um efeito bonito. Do outro lado, tudo bem que a gente já tá com esse viço do sérum iluminador que a gente usou antes, e como essa base ela tem um brilho mais molhadinho, bem bonito, também dá esse viço legal. Eu gosto de aplicar um pouquinho aqui no arquinho do lábio, que isso vai ajudar a realçar o desenho da nossa boca. Eu não gosto de aplicar no meu nariz, quem gosta pode aplicar. Eu gosto de aplicar um pouquinho aqui entre as sobrancelhas, eu acho que dá um efeitinho bonitinho. E ó. E aí você pode voltar com o mesmo pincel e com o iluminador e aplicar aqui na pálpebra. Eu sei que muita gente tem preconceito com o pó, mas o segredo é usar um pó bem fininho e a forma como você aplica também vai mudar tudo. Então, com o nosso mesmo pincel guerreiro, eu vou usar um pó bem fininho. Esse daqui também é da MAC, é o Mineralize. É um pó bem fininho, ó. Aqui ele tem bastante cobertura quando eu passei o dedo, ó. Mas quando a gente esfuma ele, ele fica muito fininho. E ele tem uma leve cintilância, então a nossa pele vai continuar com esse glow bonito, tá? Vou pegar aqui com o meu pincel. Esse você não precisa ter medo, porque ele é bem fino. E aí você pode selar só onde você se sente oleosa ao longo do dia. E abaixo dos olhos, eu sei que bastante gente não gosta de aplicar porque acha que vai marcar as linhas. Mas ele é realmente bem fininho. Isso vai ajudar a evitar que ao longo do dia o corretivo também se acumule aqui. Então eu prefiro que essa região fique um pouquinho mais sequinha e o corretivo não derreta, não fique acumulado nas linhas, do que não fazer isso. E aí você pode usar o mesmo pincel ou pegar um pincelzinho menorzinho, ó. Nesse caso pode tirar o excesso. E eu vou aplicar aqui nessa região. Ajuda até dar uma disfarçada nas olheiras e uma iluminada no centro do rosto. Aqui na lateral do nariz eu também gosto de aplicar, que aqui é onde vai ficando oleoso ao longo do dia. Aqui você pode fazer mais um recorte do esfumadinho que a gente fez. E ó, continua com o viço, mas não é nada em excesso. Uma coisa bem importante antes de aplicar o pó assim e selar é voltar com a esponjinha ou com o dedo para tirar qualquer acúmulo do corretivo que tenha ficado nessas linhas até a gente chegar nessa etapa da nossa maquiagem, tá? Porque às vezes, enquanto a gente vai aplicando outros produtos, a gente vai mexendo, vai piscando e vai acumulando um pouquinho do corretivo ali. Então, tirei o excesso desse produto daqui, se ficou acumulado no caso, volto com um pincelzinho e com o pó, selando toda essa pele. E agora, no restante do rosto não tem segredo. Vai pegar o produto e esfumar. E é um pó bom que tem espelhinho e é fácil de levar na bolsa para retocar. Pele selada para durar muito mais tempo, mas sem perder o nosso viço. E olha como deu mais uma disfarçada nas manchinhas e nas irregularidades de cor que eu tenho na minha pele. Para as sobrancelhas eu gosto muito de indicar algum gelzinho com cor. Porque o que é que vai acontecer? Quando a gente aplicar na sobrancelha, vamos escová-las. E aí isso já vai fixar a sobrancelha no formatinho, na direção que a gente quer. E já vai dar uma preenchida, já vai dar volume para essa sobrancelha, pelo fato do produto ter um pouquinho de cor. Então, com a mão muito levinha, sem excesso de produto no pincel, eu vou preenchendo, dando volume e alinhando os fios da minha sobrancelha. E aí ela vai ficar no lugar o dia inteiro. Olha a diferença que faz uma simples escovadinha com esse produto, que dá a preenchida e direciona os fios da sobrancelha. Legal, né? Esse daqui é o Super Lock, da Maybelline. Eu já passaria o meu dia assim, sem problemas, mas como eu tô aqui para ajudar vocês, eu vou mostrar mais uns truquezinhos. Para o delineado, vou usar uma canetinha da Elf, é bem prático, eu sei que delineado é um desafio para muita gente, por muito tempo foi um desafio para mim também, mas o importante é treinar e achar
o tipo ideal de delineado para os seus olhos. O meu olho, por exemplo, não fica legal, pelo menos eu não gosto, com o delineado que vem até o começo do olho. Eu acho que ocupa muito espaço da minha pálpebra e acaba deixando o meu olhinho menor. Então eu gosto de fazer o meu delineado só aqui no finalzinho do olho. E aí como é que eu faço? Eu vou dar continuidade como se fosse aqui da minha linha d'água inferior. Ó, eu venho medindo, acompanhando. E aí quando eu chego aqui na parte de cima, que já não é mais a linha d'água, né? Quando eu chego nessa parte aqui, eu vou carimbar. Ó, fiz um tracinho como se estivesse acompanhando aqui a minha linha da água de baixo. Faço esse tracinho e agora eu trago aqui para o olho. Sei que pode ser um desafio, mas treina aí que vai dar certo em algum momento. Você pode fazer esse delineado com um pincel mais chanfradinho e uma sombra. Você pode usar uma aguinha de beleza dessa, borrifar no teu pincel e aí e passar na sombra. E aí vai virar como se fosse um delineadinho um pouquinho mais fácil de você fazer. Com o pincel chanfradinho também é mais fácil de você carimbar e conseguir fazer melhor e de um jeito mais fácil o delineado. Já vamos finalizar a parte dos olhos e eu vou usar uma máscara que dá volume para os meus cílios. Essa daqui é a máscara da Lancôme. E aí, para dar volume para os cílios, eu gosto de encaixar o pincel aqui, dar uma balançadinha lá na raiz e aí levar o pincel para as pontas. Assim a gente consegue depositar produto lá na raiz dos cílios e criar volume. Olha a diferença que fica com a aplicação da máscara de cílios e sem. Realça muito o olhar, né? E agora, para finalizar, os lábios. Eu gosto de usar um lápis de boca, porque ele é fácil de contornar o lábio, ele fica sequinho e dura horrores. E se você for comer, beber água, o que vai sair é só no meinho e aí é fácil de retocar. Nesse momento, ou você pode dar uma aumentada no teu lábio ou fazer o desenho normal. Eu gosto de fazer o desenho natural do meu lábio e esfumar com o dedo. Isso vai dar um ar mais natural, vai dar uma aumentadinha no lábio, mas vai ficar discreto. Uma esfumadinha que eu falei pra vocês. E eu vou finalizar com um gloss. Essa ficou a nossa make, uma make bonita pro dia a dia. Eu juro que é rápido, é prático. Vocês só precisam acompanhar o tutorial e treinar. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!